dia, meus queridos. Espero que estejam todos bem. Espero que já estejam todos acordados, só aguardando as minhas postagens. Bom, esse vídeo é a segunda lista de exercícios de cálculos químicos, massa molar, mol e número de Avogadro, tá? Do Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura, turma 2001, 2002 e 2004. A aula foi no dia 10, tá certo? E hoje a gente vai fazer só o gabarito. Então vamos lá, primeira questão do gabarito. A fórmula molecular do octano, um dos componentes da gasolina, obedece à proporção de CN 2N mais 2. E sua massa molecular é 114U. Qual a fórmula do octano? Bom, então, primeira coisa que eu preciso saber aí é quem é N. Porque quando eu encontrar o valor de N, eu vou poder montar a fórmula. Por quê? N é a quantidade de carbono. E a quantidade de hidrogênio é o quê? 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Então, vamos procurar. Como todos os outros exercícios que nós começamos o quê? A massa molecular é igual à fórmula. Tá? A fórmula que está bem aqui, ó, do octano. A massa molecular 114. Fui na massa molecular e substituí por 114. O que eu tenho nessa fórmula aqui? N vezes carbono, que eu não sei qual é a quantidade de carbono, mais H vezes essa quantidade, que eu também não sei quanto que é. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é isso que a gente tem que encontrar. Tudo se remete a uma equação do primeiro grau, onde você tem uma equação como incógnita. Né? Na química, você usa muito a equação do primeiro grau. Aqueles outros problemas da lista de exercício 1, era tudo isso, x e y, né? Era encontrar um valor para você substituir e encontrar um número de átomos na molécula, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou resolver agora, né? O carbono vale 12, N vezes 12, 12N, mais o hidrogênio vale 1. 1 vezes 2N, 2N. 1 vezes 2, 2. Pronto, cheguei na equação do primeiro grau, que daqui para baixo é mole resolver. Jogo 2 para o lado de cá, 114 menos 2 dá 112. 12 com 2 dá 14N. Agora eu vou isolar o N. Pego o 114 e passo para o lado de cá dividindo. 112 dividido por 14 dá o quê? 8. Então, se na fórmula era CN, era C8. C8. H, 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. Pronto, encontrei a resposta. Logo, a fórmula é C8H18. Número 2. A número 2, essa número 2, nós já fizemos essa número 2 em algum momento lá na primeira lista de exercício. Como assim? Fizemos a mesma questão? Não, já calculamos a massa desses elementos. Já calculamos a massa atômica desses elementos. Uma é a glicose, C6H12O6. A outra é o fosfato de cálcio. E o terceiro é o hidróxido de cálcio. Nós já calculamos essa massa. Se você voltar lá na questão 1, lá na lista de exercício 1, isso já foi calculado. Mas, se isso é cálculo e o cálculo você precisa de treino, é só você treinar. Então, olha aí, ó, da glicose, C6H12O6. Eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Coloquei todo mundo aqui. Substituí o valor de cada elemento, multipliquei e somei 180. Fosfato de cálcio, mesma coisa. 3 cálcio, agora o 2 aqui multiplica o que está lá dentro do parêntese. É PO4, não é PO4, não é o O pequeno, não é polônio, é P de fósforo e O de oxigênio. O 4 é só do oxigênio. Outro erro que vocês cometem, quando vocês copiam do quadro ou vocês fazem a prova, substâncias assim, vocês tendem a botar o O minúsculo. Aí parece que é PO4, que é um elemento só, e não. Cada elemento é representado por uma letra maiúscula. E existem elementos com 2 letras, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda
minúscula. Então, esse 4 é só do oxigênio. Então, é 2 vezes o P, que é o fósforo, 2 vezes o fósforo, e 4 vezes 2, porque aqui você tem que multiplicar. É 2 vezes o que está aqui dentro. Eu tenho 4 oxigênios, é 2 vezes 4, 8 oxigênios. 8 oxigênios. Substituo o valor de cada um, chegou a um total de 310. Próximo, o hidróxido de cálcio, mesma coisa. Cálcio mais 2 vezes o H e 2 vezes o O. 2 vezes o H e 2 vezes o oxigênio. Total de 74. Olha lá, é a letra A. Resposta a letra A. Gente, cálculos químicos você só aprende fazendo. Quanto mais você fizer, quanto mais você treinar, mais você vai acertar. Isso é matemática, não tem jeito, tá? Você tem que treinar. Número 3. Número 3 a gente também já fez em algum momento na lista, na primeira. Fizemos. É parecida com a questão número 1 aí dessa lista, da número 2. Dessa lista 2. Por quê? O óxido de vanádio é constituído de moléculas V2OY. Tá, eu tenho 2 vanádios, mas eu não sei quantos oxigênios. Se a massa molecular desse óxido é 182, então Y é igual a, olha só, mesma coisa. A massa molecular é igual à fórmula molecular. 182 é a massa, 2 de vanádio mais Y de oxigênio. 182 é igual a 2 vezes 51, que um vanádio é 51. Y eu não sei quem é, mas eu sei que o oxigênio é 16. Então, Y vezes 16, 16Y. Jogo 102 para o lado de lá diminuindo, 182 menos 102 dá 80. E jogo 16 para baixo dividindo. Eu isolo Y. 80 dividido por 16 é igual a 5. Então, aqui nesse Y eu vou botar 5. Então, o óxido de vanádio vai ter a fórmula V2O5. Próximo, número 4. Nós usamos essa número 4, nós falamos dela na lista de exercício das autorreguladas, quando a gente fez a cruzadinha, o ácido acético, que é o vinagre. Olha a fórmula dele aí. Então, eu disse para vocês que era uma nomenclatura diferente, porque é um ácido orgânico. Como é que é um ácido orgânico? Porque ele tem carbonos nas suas estruturas. Desculpa. Ele tem carbonos nas suas estruturas. Lembrando que essa fórmula, onde você vê todos os traços das ligações, é chamada de fórmula estrutural. A gente tem visto muitas fórmulas moleculares, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios eu tenho nessa molécula. E depois, substituir todos os valores. Ué, bora. Cansamos de fazer isso? Ó, 1 carbono, 2. 2 carbono mais. 3 mais 1, 4. 4 hidrogênio. E 1 mais 1, 2. 2 oxigênios. Então, você tem 2 vezes o carbono, que é 12. 4 vezes o hidrogênio, que é 1. E 2 vezes o oxigênio, que é 16. Tem um total de 60. Letra C. Bom, agora a gente vem para as questões que elas são um pouquinho mais complicadas, que são aquelas que falam de mol, mas também que não tem nenhum mistério. São regras de 3 que vocês vão montar e acabou, tá? Tem gente que faz até por fórmula. Bom, quantas gramas de ácido nítrico há em? Letra A, 0,5 mol de ácido. Primeira coisa que você tem que fazer é calcular a massa molecular do ácido nítrico. Ácido nítrico, HNO3, H mais N mais 3 oxigênios. Então, você tem uma massa de 63 gramas. Bom, se 1 mol de ácido estão para 63 gramas, meio mol, eu tenho a metade da massa. Eu tenho quanto? Ó, multiplica cruzado,
31,5 gramas. Eu tenho a metade. Mol é como se fosse uma unidade, uma dúzia. Uma unidade fixa. Uma dúzia você não sabe o que é 12. Mas dependendo do 12 que você esteja analisando, da dúzia que você esteja analisando, a massa vai ser diferente. Uma dúzia de melancia, porra, sei lá, pesada pra caramba. Uma dúzia de ovos, pô, menor. Então, esse número aqui, ó, essa massa molecular, vai mudar dependendo da molécula. Mas um mol tem sempre uma massa, que vai ser a massa da molécula que te derem, tá? Número 2, letra B, desculpa. 2,5 mols de ácido. Bom, se 1 mol de ácido é 63 gramas, 2,5 mol de ácidos é X. Multiplica cruzado, 157,5 gramas, tá? Se aumentou aqui, galera, de 1 mol para 2,5, tem que aumentar aqui de 63 para um outro número. É regra de 3 diretamente proporcional. Letra C. Ih, mas não sei fazer. Letra C agora entrou moléculas e número de Avogadro. Não vou conseguir. Claro que vai. Quantas gramas eu tenho em 2,5 vezes 10 a 15 moléculas de ácido? A primeira coisa que você tem que saber. Uma dúzia de ovos vai ter uma massa, certo? Mas uma dúzia de ovos não tem sempre 12 ovos? Então, um mol de ácido vai ter sempre 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele quer massa correlacionado com molécula. Então, deixa o mol para o lado de lá. Se 63 gramas tem isso tudo de moléculas, 2 vezes 10 a 15 moléculas tem que massa? Pronto, montou a regra de 3, daí para baixo é matemática. Multiplica cruzado, então 6 vezes 0 vezes 10 a 23 vezes x, tá aqui, é igual a 63 vezes 2,0 vezes 10 a 15. Aí o que você faz? Você vai pegar esse 6 vezes 10 a 23 e vai jogar para baixo dividindo. X é igual 63 multiplica por 2, divide por 6, dá 21. 10 a 15 continua. O 10 a 23, que era positivo, quando ele sobe, ele vira uma potência negativa. Então, vira 10 a menos 23. Você vai e resolve. 15 menos 23, ou menos 8. Então, você tem que x é igual a 21 vezes 10 a menos 8 gramas. De quem? Do ácido. Que ácido? O ácido da nossa questão, que é chamado de ácido nítrico. E vamos para a última, letra D. Bom, 100 moléculas de ácido. 100 moléculas de ácido não é grama, então são moléculas. Então, ó, a massa molecular tá para 6 vezes 10 a 23. 100 moléculas tem que massa? Eu peguei o 100 e transformei também logo em potência de 10. Por quê? Porque eu vou ter que subtrair aí essa potência, eu vou ter que resolver as potências. Bom, multiplica cruzado, 6 vezes 0 vezes 10, 6,0 vezes 10 a 23, vezes x, é igual a 63 vezes 10 a segunda. Pego esse número todinho aqui de Avogadro e passo para baixo, dividindo. 63 dividido por 6 deu 10,5, vezes 10 a segunda, vezes o 10 a 23 sobe como 10 a menos 23. 10 menos 23, desculpa, 2 menos 23 deu 21. 10,5 vezes 10 a 21 gramas. De quem? Do ácido nítrico que a gente está trabalhando na questão. Deixa eu ver se tem mais alguns. Tem o número 6. Vamos lá, número 6. Quantos mols há em 2 kg de hidróxido de sódio? Ah, não sei fazer. Como que você não sabe fazer? Um mol tem sempre o quê? A massa da molécula. Qual a molécula em questão? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a massa molecular do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. 23 mais 16 mais 1, 40. Então, um mol
de hidróxido de sódio tem 40 gramas. E em 2 quilos, se eu estou usando grama, eu não posso botar quilo aqui embaixo, eu tenho que botar grama. Então, o que eu faço? Eu transformo 2 quilos em grama. 2 quilos vezes 1.000, para transformar em grama, eu tenho 2.000 gramas. Pronto. 40 vezes x, multiplico cruzado, é igual a 1 vezes 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 40. X é igual a 50 mols de hidróxido de sódio. Bom, esse foi o último exercício. Espero que vocês tenham entendido, espero que ajude vocês a realizar as atividades, tá? Essa é a nossa segunda lista de exercícios de cálculos químicos. Vou postar uma aula para vocês lá explicando mais algumas coisas. Bom, esse vídeo vai para o canal Química é Tudo, tá? Dê uma curtida, se inscreva no canal, que eu vou ficar extremamente feliz com você, tá bom? Beijos e bom dia a todos!